Bom dia a todos que estão conosco para assistir a apresentação do ranking Abad Nielsen IQ 2024, ano base 2023. Hoje é uma data muito especial, 14 de maio, que a gente está trazendo esse ranking que está comemorando 30 anos. São 30 anos de publicação, com seus números, com as suas análises, com as suas tabelas, com o top 10. Bom, tudo isso que vocês conhecem. Esse ranking é muito comemorativo mesmo. Ele bateu o recorde de respondentes e também de páginas. Vocês vão ver uma revista bastante robusta na mão de vocês, para vocês consultarem ao longo do ano. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o presidente Leonardo Miguel Severini, presidente da Abad, pessoal da Abad, pessoal das filiadas e seus executivos, das nossas 27 filiadas, que muito nos ajudou nessa coleta de dados, e também pessoal que está assistindo, os nossos jornalistas e quem está aí assistindo do outro lado. E também eu queria agradecer, fazer um agradecimento também ao nosso patrocinador, a Diageo. Vocês vão ver o recadinho da Diageo aí agora. The highs, yeah, mess me around, and now you keep calling, wondering if you can make it right. I told you it's the end for you, and I swear this time we're through, but it's a lie when you call my name. Yeah, ooh, that sounds so right, so right, so right. Deep down, wishing you were mine. Deep down, miss you all the time. Dream about what we could have been if we tried us. Like deep down, wishing you were mine, were mine. You got me so. Agora eu chamo o presidente Leonardo Miguel Severini, da Abad, que vai fazer as suas considerações do ranking e também tem um recado muito especial para vocês. Um minutinho. Presidente, mais uma vez juntos aqui apresentando esse ranking, e esse ranking é muito comemorativo. Bom dia. Com certeza, para nós é um ranking histórico, né? Rompeu uma barreira aí, esse ano com 740 respondentes. Em primeiro lugar, muito bom dia a vocês, associados, muito bom dia a vocês, filiadas, muito bom dia a vocês, parceiros, em especial a Diageo, que está contribuindo muito com esse momento aqui nosso de divulgação do nosso trabalho. Hoje eu quero começar a nossa transmissão com uma atenção especial, que estão todos de olho no Rio Grande do Sul, no que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu peço uma atenção especial à Jurema, que é a nossa presidente da AGAD, que é a nossa filiada do Rio Grande do Sul. Eu vou passar algumas mensagens aqui pela Jurema. A gente está vendo aqui no quadro do lado um insight, né, de ajuda à instituição AGAD, que é muito necessário para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, principalmente no que tange ao canal alimentar, a nossa cadeia de abastecimento do setor alimentar. E junto com isso também eu tenho que passar uma outra informação que para nós é muito importante. O Rio Grande do Sul, além das doações e das necessidades que são básicas, precisa também de um mapeamento do que está acontecendo. E isso vai ser possível através da ajuda de vocês associados, principalmente de quem está na região, de quem está no estado, mapeando os varejos que foram atingidos, mapeando os associados que foram atingidos, justamente para quando a gente tiver uma tangibilidade desses números, quer dizer, uma noção mais próxima do real desses números, a gente possa endereçar, a gente possa encaminhar os nossos pedidos para os entes públicos, para os parceiros que podem estar implementando o seu esforço aí para estar ajudando a região sul. Jurema, receba nosso abraço, estamos juntos. O Brasil é o Rio Grande do Sul é o Brasil. Estamos todos juntos por essa causa.
Presidente, nós temos 4 presidentes de filiadas. Vamos ver quem está aí conosco. É o Sandoval, da DAS. Bom dia, Sandoval. Enoque. Bom dia, Enoque. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, Segalas. Bom dia, Leonardo. Bom dia, turma. Bom dia. Eduardo também. E o Eduardo da ANDA. Da ANDA, isso. Isso. Mesmo. Bom dia, Eduardo. Acho que... Ah lá, agora Lá. tá... Muito bem-vindos. Brevemente vamos ter todos aí na nossa transmissão. Bom, então agora nós vamos chamar o Domênico Filho da Nilce, diretor de varejo da Nilce IQ, que vai nos contar os números do ranking. Está todo mundo ansioso, eu acho. Nós vamos saber os respondentes, nós vamos saber o faturamento, como é que nós chegamos, o crescimento, sim. Tudo isso o Domênico vai nos contar. Domênico, vem para cá você e agora a gente aguarda um pouquinho, nós vamos assistir também. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande para nós, da Nielsen IQ, estarmos aqui participando desse ranking com vocês. E antes de começar a minha apresentação, gostaria de agradecer a Abad por mais um ano de parceria conosco nesse ranking e por toda a parceria que nós temos consolidado ao longo dos anos. Vamos lá. Gostaria de começar a minha apresentação com um conteúdo para vocês, trazendo um pano de fundo sobre o cenário macro, né, econômico no Brasil. Gostaria de começar trazendo que 2024 ele começa com algumas mensagens dúbias, né, para o consumidor brasileiro, quando a gente pensa naqueles indicadores macro que, de fato, impulsionam o mercado de consumo no Brasil. Estou falando do desemprego, da inflação, da confiança, que tanto para o empresariado quanto para o consumidor, e também da taxa de juros. E eu falo de um cenário dúbio porque nós temos, de um lado, o desemprego, sendo um indicador extremamente positivo no Brasil, uma taxa de 7,4%, a menor taxa de desemprego desde que ela começou a ser medida no Brasil foi de 6,9%, para vocês terem uma referência. E, por outro lado, a inflação também, né, estando com um percentual de inflação bem abaixo do que nós tivemos em anos anteriores e pela primeira vez também dentro de 2020, dentro da meta do Banco Central. Então, são dois fatores que impulsionam muito o consumo e que nos mostram um sinal positivo. Por outro lado, existem outros dois fatores que também impulsionam bastante o consumo, que já nos ligam um sinal de alerta. Primeiro, da confiança, e aqui eu vou falar da confiança do consumidor. Nós estamos falando de uma confiança na casa de 90 pontos. Quanto mais acima de 100, mais otimista o consumidor brasileiro está para o consumo. Quanto mais abaixo, mais pessimista ele está para o consumo. A taxa de 90 é uma taxa ok. O que está por trás dessa taxa é uma preocupação em relação ao que vem pela frente, quando a gente pensa no endividamento das famílias brasileiras, né? E a gente tem aqui uma preocupação, né, com inadimplência no Brasil e com novos entrantes que acabam consumindo, né, o bolso do consumidor. Tem um dado super interessante que eu tenho lido no mercado sobre fatores que acabam consumindo também o bolso do consumidor. Por exemplo, o mercado de apostas. Né, para que vocês tenham uma referência, o mercado de apostas no Brasil, existe uma estimativa que diz que ele movimentou cerca de 150 bilhões de reais em 2023. Esse é um dinheiro que sai diretamente da carteira do consumidor, da mesma carteira em que ele vai até o mercado fazer uma compra. Né? Então, embora nós tenhamos fatores positivos, como o desemprego, a inflação, que impactam diretamente a renda, a gente tem sinais de alerta também que começam a trazer para nós, né, alguns pontos de atenção. E a taxa de juros, né, que aqui acaba impactando muito mais o consumo de bens duráveis. Nós temos uma expectativa de reduções até o final do ano. A última redução a gente já viu que foi um pouco abaixo da redução que era esperada, mas é um ponto que também liga um sinal de alerta e mostra essa pressão que existe no bolso do consumidor brasileiro. Bom, dentro desse cenário, nós temos visto já o consumidor brasileiro já adotando alguns caminhos que são comportamentos que já existiam, mas em que situações adversas esses comportamentos são intensificados. Então, trazendo para vocês alguns desses comportamentos de uma forma muito clara. Primeiro, preço já é um ponto base para o consumidor. Não existe mais, estou procurando preço. Já é condição básica essa busca por preço. E o que nós temos visto é cada vez mais um consumidor brasileiro aberto à experimentação, a provar novas marcas, a trocar de marcas, né? Muito puxado e naquela marca que ele entende que funciona para ele como um bom custo-benefício.
né? Um outro ponto também que nós temos notado no Brasil, sendo cada vez mais relevante, é o planejamento das compras. Então a gente tem visto o brasileiro, mais da metade, ou seja, 53% dos brasileiros, indo ao ponto de venda já de uma forma planejada, com uma lista de compra. E aí fica o nosso desafio, né, indústria e varejo, como ativar esse consumidor durante essa jornada para trazer novos itens, mas existe um maior planejamento. E até mesmo a troca de loja, né? Então hoje o brasileiro está indo cada vez mais em um número maior de lojas para poder fazer a sua compra, sempre buscando a melhor experiência de compra para ele, frente ao que ele espera em cada formato de loja. E, de novo, mais uma vez, buscando encontrar o menor preço para poder aliviar essa pressão que existe no bolso dele na hora do consumo. E para fechar, também a questão de priorizar o básico, ou seja, as pessoas cada vez mais atentas à questão também do desperdício. Seguindo então para o cenário, então, como que o mercado de consumo no Brasil reage diante desses fatos, nós vemos um crescimento, e um crescimento já tendencial no mercado de consumo brasileiro. Em 2023, nós tivemos um crescimento de 9,7% do mercado, chegando a 769 bilhões de reais. Dentro desse número, é interessante mencionar que o atacarejo não está sendo considerado, e quando nós olhamos as variações entre os canais que estão sendo considerados, a gente pode ver uma importância muito grande do supermercado pequeno, apresentando um crescimento até acima dessa média do mercado, ali de 11,9%, né? Canal esse que a gente sabe que, entre os canais diretos e indiretos que nós temos aqui, é um dos canais indiretos muito importantes atendido pelo setor atacadista. Olhando já para o setor atacadista, nós vemos um ganho de relevância para o setor. Então, enquanto nós tivemos um crescimento de 9,7% para o mercado, nós vemos um crescimento de 10,9% aqui para o setor, né? O que faz com que o setor, que vem ganhando relevância ano após ano, alcance a marca de 52,5 pontos de participação dentro do cenário de consumo brasileiro, né? Aumentando ali em meio ponto em relação ao que foi 2022. Trazendo já para vocês, então, as principais informações do ranking, eu gostaria de começar passando e relembrando a metodologia do estudo. Então, acho que é importante frisar, a Claudinha trouxe aqui que nós tivemos um recorde de respondentes. Nós tivemos 90 respondentes a mais do que no ano passado, então chegamos em 740 respondentes. Todos os dados que vocês verão aqui são dados declarados pelos respondentes, não existe uma estimativa, uma expansão de um dado, são dados puros que nós recebemos. E esses resultados são frutos do questionário aplicado pela ABAD, né, aos atacadistas e distribuidores ao longo dos meses de fevereiro e março de 2024. Entrando já aqui nos resultados, e aí acho que reforçando uma imagem de otimismo que foi trazida no ranking do ano passado, né, quando a gente fecha a apresentação mostrando expectativa para o ano, naquele momento eu me lembro que foi trazido muito otimismo para o setor. E nós vemos que esse otimismo se reflete quando nós olhamos para os dados. As métricas todas, né, exceto de frota própria, que eu já vou trazer, a gente vê um crescimento, e então reflexo desse otimismo que havia para o setor. E é importante mencionar também que esse crescimento de 11,5% que nós vemos no faturamento declarado, alcançando 258 bilhões, também é fruto da entrada de novos respondentes. Tá? Mas nós vemos aqui um crescimento de praticamente todas as métricas, do faturamento, do armazém, do número de funcionários, número de representantes comerciais, número de vendedores diretos, e a frota própria, assim como no ano passado, nós notamos uma retração, que parte dessa retração é compensada pelo crescimento da frota terceirizada, né? Então já é um movimento esperado dentro do setor, que também aconteceu no ano passado e que nós vemos mais uma vez acontecendo nesse ano também. Avançando então, para a gente entender como ficou essa dispersão entre os respondentes nas UFs brasileiras, ou seja, nas unidades da federação, nos estados, nós vemos em relação a número de respondentes, uma concentração desses respondentes no Rio de Janeiro, em Alagoas, Santa Catarina e Paraná, né, sendo os estados que concentram o maior número dos respondentes. E quando a gente olha pelo faturamento declarado por esses respondentes, a gente vê São Paulo concentrando aqui a maior parte, né, 87 bilhões, concentrado em São Paulo, seguido por Santa Catarina e também por Minas Gerais. Então, quando a gente pensa no cenário, na dispersão dos respondentes, nós temos exatamente essa figura que vocês estão vendo nesse mapa na tela. Olhando já a concentração agora do faturamento entre os respondentes,
né, trazendo uma visão geral, nós vemos que 50% do faturamento total do setor está concentrado em 13 atacadistas, mas é importante mencionar também que o Atacadão, que é um player muito importante de atuação nacional, ele tem um peso significativo dentro dessa análise. E é por isso que a gente traz uma análise com o Atacadão, em que a gente tiver uma maior concentração do mercado, mas nós também trazemos para vocês essa mesma análise, excluindo o Atacadão, onde aí sim nós vemos uma maior pulverização desse mercado, né? Então, os 50% do mercado passa a ser feito que não mais por 13, mas por 39 atacadistas. Então, a gente vê ali o Grupo Martins, Tambasa, Delis, entre outros, né, trazendo toda essa pulverização do mercado atacadista. Bom, avançando, nós trouxemos uma análise também que a gente pega todo esse faturamento do setor e a gente quebra em 4 grupos iguais, né, são os quartis, para a gente entender aqui as projeções de crescimento de cada um desses grupos. E o que a gente nota, então a gente pega ali, vai dar aproximadamente 45 bilhões de reais em cada um dos grupos. Quando a gente olha o primeiro quartil, nós notamos que existem dentro desse grupo de 45 bilhões, existem 10 atacadistas distribuidores, com um crescimento de 9,3%. No quadrante seguinte, a gente vê, né, nos 45 bilhões seguintes, a gente vê já o número maior de atacadistas e distribuidores, né, ou seja, 29, fazendo um crescimento de 9,1%. E, assim como também no ano passado, o quartil que apresentou o maior crescimento foi o terceiro quartil, em que nós temos 88 atacadistas e distribuidores, fazendo 11,4% do crescimento. E o último quartil, com a maior concentração de atacadistas, também com crescimento expressivo. Mas esse terceiro quartil é o que nos chama mais atenção em relação a essa taxa de crescimento e projeções futuras. Bom, em relação à empregabilidade, né, eu trouxe que o emprego é um fator que impacta diretamente no consumo e nós sabemos a importância que o setor tem na contribuição da melhora da economia brasileira, dado a empregabilidade. Quando nós olhamos aqui a concentração em relação ao número de empregos gerados e fazendo essa análise por número de funcionários, excluindo os vendedores, nós temos que o ranking das top 10 empresas que mais empregam, né, são responsáveis aqui por 48,2% dos empregos gerados para o setor. Então nós temos Atacadão, Atacarejo, Grupo Dia, né, o RPDA Atacado, Super Atacado, Grupo Martins, Delis, Carvalho, Guibon e DEC Minas, fazendo essa concentração, né, nos 48,2% dos empregos gerados. Quando nós olhamos pelo outro lado, já para o ranking dos representantes comerciais, nós notamos também uma concentração, porém numa menor intensidade, ao invés de ser 48%, é 44% dos empregos gerados, mas também concentrado nos top 10 representantes, né, aqui com Tambasa, Grupo Martins, Atacadão e assim por diante, dentro dessa lista. E aí, para fechar minha apresentação, assim como no ano passado, eu também gostaria de trazer a visão de vocês sobre a expectativa para esse ano de 2024. E a expectativa, assim como no ano passado, também reflete um otimismo. Nós vemos um otimismo em relação aqui, principalmente à base de clientes, ao aumento dessa base de clientes, mas também para o volume de itens, número de colaboradores e número de fornecedores. E também nos chamam aqui a atenção, né, uma expectativa em relação à estabilidade, principalmente quando a gente fala em número de colaboradores para 40% dos respondentes. Mas é um número bastante otimista, né, que nos traz bastante otimismo e um olhar especial para o que vem pela frente dentro desse setor. Eu agradeço a todos aqui pela atenção e eu encerro aqui a minha apresentação dentro do que havia sido planejado. Muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez pelo ranking e pelos resultados. Chamo agora a Claudinha para seguir com vocês na apresentação. Bom, agora vocês conheceram esses números todos. Antes de eu chamar o Guilherme Figueiredo, porque vocês vão ganhar um presente, que é essa ferramenta, o BI, né, que é o BI do ranking, eu vou contar um pouquinho desse ranking dos 30 anos dele. Bom, ele nasceu em 94. A gestão era do presidente Luiz Tonin. Eles conseguiram, com muita dificuldade, 74 respondentes. O professor Nelson Barrizelli está desde o começo analisando este ranking ao longo dessas 3 décadas. A parceria com a Nielsen IQ também continuou nesses 30 anos e a gente espera que vai por muito mais tempo. Também nós temos outros estudos com eles
que vocês também conhecem. E também uma curiosidade, o ranking, naquela época, era publicado, lógico, sempre na revista de distribuição, ele era preto e branco, não era colorido como vocês veem agora. Era bem mais simples. Se vocês lembrar, vai ter uma matéria especial dos 30 anos do ranking na revista de distribuição, que vocês podem acessar agora pelo site da ABAD, abad.com.br, pelo site da revista de distribuição, distribuical.abad.com.br, e também pelo QR Code, que a gente vai colocar na tela. Pessoal, vamos colocar o QR Code. E mais uma curiosidade que eu quero contar. Olha aí o QR Code aí. E também mais uma curiosidade que eu vou contar para vocês. Os números, eles eram publicados em dólar. Por quê? Em 94, a economia brasileira era muito instável. Então, a publicação era feita em dólar. E muitos daqueles distribuidores, atacadistas que respondiam há 30 anos atrás, continuaram até hoje, como Grupo Vila Nova, Grupo do Luiz Tonin, pessoal do Mercantil Nova Era, JG. Então, tem um pessoal que continuou. Então, vocês imaginam, eles têm toda a história deles mesmos publicada no ranking. Interessante a gente saber disso. E eu vou chamar agora, agora eu vou parar de falar um pouquinho, vou chamar a capa da revista, não posso esquecer, gente, essa capa, gente, olha aí, a capa que a gente fez, bastante chamativa, como merece uma capa especial da revista Distribuição, que o ano passado fez 30 anos. Ela é um ano mais velha que o ranking. E voltando ao presente, que a gente vai dar para vocês, essa ferramenta de acesso para todos os respondentes. O Guilherme Figueiredo, que é o head da Target, vai nos explicar como é que funciona essa ferramenta. Guilherme, vem para cá. Obrigado, Cláudia, pela introdução. Antes de mais nada, quero agradecer aqui ao presidente da ABAD, aos presidentes das 27 filiadas que estão nos acompanhando, a todos os convidados que estão aqui com o estúdio, à imprensa e a toda a nossa audiência de forma geral, né? Eu sou o Guilherme, Head de Growth da Target, e a Target é a empresa que, em parceria com a ABAD, desenvolveu essa novidade que a gente vai apresentar hoje aqui para o ranking, né? Então, que ocasião bacana, né? 30 anos aí, aniversário do ranking, poder trazer essa novidade para vocês, né? E a ideia agora é que, ao vivo, fazer uma apresentação do que é, tá, essa inteligência de mercado que a gente vai entregar, esse Business Intelligence, para todos os 740 respondentes. Então, pessoal, se puderem soltar então, o vídeo. O que vocês vão receber, né, então, as 740 empresas que responderam ao ranking, é um painel onde vocês vão poder consultar os dados do mercado. Pessoal, pode soltar o vídeo para o pessoal acompanhar. Então, o acesso 100% online, tá? Vocês vão receber um usuário e uma senha para fazer o acesso disso. E uma vez lá dentro, vocês vão encontrar algumas análises que nós preparamos, todas sobre os dados do ranking, né? Então, esse ranking, né, que é super rico aí com vários dados, a gente organizou e vai trazer isso aqui na forma de insights. O menu, tá? A entrada disso aqui é esse painel, tá? Esse é o nosso menu inicial, onde vocês vão encontrar ali 4 grupos, tá, de análises. A primeira delas, né, a análise geral, ela vai trazer os grandes números, né, os big numbers aí do mercado. Na análise de faturamento, vocês vão poder olhar a sua operação, a performance comercial da sua operação versus o mercado. De igual maneira, vocês também vão conseguir acompanhar armazenagem, número de funcionários e frota comparado ao mercado. E a minha análise xodó, que eu digo assim, né, é a mapa de oportunidade, foi o que eu achei mais legal de tudo aquilo que a gente construiu, que é essencialmente o seguinte: aqui eu não estou olhando para os dados da minha empresa, para aquilo que eu trabalho, para aquilo que eu opero. Aqui eu estou olhando o mercado como um todo e vendo em outros setores, em outras regiões, ou até mesmo outras modalidades de operação, como eu posso expandir o meu negócio. Isso é o que você vai encontrar ali no mapa de oportunidade. Para a gente começar, clico aqui então nessa análise geral. O que ela está me trazendo aqui, tá, pessoal? Os dados gerais do ranking. Então, o número de empresas que responderam, eu consigo ver também aí por UF, tá, por estado. A participação por região, tá, no faturamento total reportado, ali já com os percentuais, o crescimento por região, crescimento por estado, crescimento por modalidade. Então, como eu comentei, são os big numbers, tá? Os grandes números do ranking que mostram um panorama geral do mercado e do segmento atacadista distribuidor.
Bacana, tá, pessoal? Que esse painel ele é interativo. Então, vocês viram ali, eu posso clicar em um dos estados, né, e, de repente, eu não estou mais olhando os dados do ranking como um todo. Eu estou olhando especificamente daquele estado ou daquela região que eu selecionei. Eu posso até combinar, cruzar isso, tá? Então, poxa, eu quero pegar dentro de uma região um estado específico, né? E vocês podem notar que eu faço esse cruzamento ali e vou vendo, né, de novo a performance específica daquele cruzamento que eu selecionei, tá? Então, esses, tá, são os grandes números do mercado. Então, como que o mercado está crescendo por modalidade, por região, por estado, a participação dos estados em número de empresa, a participação em número de faturamento. E agora a gente entra aqui nessa próxima tela, tá, no que é os dados de faturamento, no comparativo. E olha que interessante, né? Então, acompanha comigo aqui. À esquerda, você tem os dados da sua empresa. É isso que vocês vão receber. O quanto você reportou de faturamento nos 2 anos, o crescimento disso em valores absolutos, tá? E vocês conseguem enxergar logo abaixo a posição dentro do ranking, né? Então, poxa, a minha posição no ranking geral, se eu cair ou se eu subir de um ano para o outro, e a posição também do ranking estadual, né? Se eu cresci ou se eu desci ali posições dentro do ranking estadual. Continuando ali a análise, tá, vocês conseguem ver todas as categorias com que a empresa trabalha e os percentuais. Então, beleza, higiene, bazar, você tem tudo isso aqui, tá, reportando para a empresa, tá, os percentuais daquilo que ela executa, daquilo que ela tem. E você também consegue enxergar, tá, a participação por região e a participação por modalidade para aquelas empresas que trabalham com diferentes modalidades ali. O mais legal, pessoal, e o diferente, né, aquilo que é a grande novidade, né, começa aqui, ó. Reparem que tem aqui à direita um quadro comparativo que traz a performance da empresa em termos de faturamento comparado ao mercado. E nós fizemos alguns clusters aqui. Então, essa empresa que a gente está olhando aqui, por exemplo, 12% de crescimento contra o segmento como um todo, o mercado como um todo, 8,71. Então, ela foi mais rápida, foi mais ágil ali, crescendo 3,36 pontos percentuais acima do que o mercado como um todo cresceu. E eu consigo olhar isso pela região predominante de atuação, pelo estado, pela modalidade, pelo setor. Né? Então, posso falar, puxa, pelo mercado como um todo não é tão relativo, não é tão relevante, me interessa mais olhar especificamente para o meu setor. Então, você consegue olhar aqui os seus dados comparado ao mercado. E olha que legal, tudo anonimizado, tá? Os dados que compõem aqui esses resultados, eles não estão aqui apontando de que empresa quem pertence. Então, tudo isso está com segurança, com governança para o acesso. E o que a gente está entregando aqui, tá, pessoal? Inteligência de mercado. Vocês, empresários, gestores, empreendedores, sabem as metas de faturamento e sabem, tem um histórico para saber se você está crescendo ou não. Agora, graças ao ranking, graças ao que a gente está entregando a partir dessa plataforma, vocês vão ter um terceiro elemento de comparação, um terceiro eixo para avaliar a performance da sua organização, que é como eu estou performando em relação ao mercado. Não só em relação às minhas metas, né? Não só em relação ao meu histórico, então saindo daquela competição interna para, de fato, uma competição de mercado. Então, talvez eu esteja batendo minhas metas, talvez eu esteja crescendo ano após ano, mas como que eu estou ganhando e crescendo em market share, é isso que a gente se propõe a entregar. E não só para o faturamento a gente olhou, como a gente olhou também para outros dados importantes que vocês preenchem, que são armazenagem, número de funcionários e frota. Então, aqui vocês também vão conseguir acompanhar o quanto vocês têm de armazenagem total e a participação disso do Estado. Então, poxa, eu tenho o quê? 1%, 2%, 5% da armazenagem total do Estado? Consigo olhar isso tanto por armazenagem seca quanto por armazenagem refrigerada e consigo até saber o faturamento por metro quadrado. Tudo isso aqui eu tenho informado na plataforma. E legal também que eu tenho as informações de funcionários. Então, eu consigo olhar ali no painel central a minha pizza, e lembrando, tá, de novo, tudo interativo. Quantos funcionários eu tenho? RCA, vendedor e não vendedor, né, e a participação disso. E você consegue também, né, ter uma perspectiva de quantos funcionários eu emprego, e no meu estado, em média, as empresas, né, respondentes empregam quantos? E no Brasil? E abaixo você consegue, olha que bacana isso aqui, pessoal, até para efeitos de negociação, efeitos de entendimento do mercado, do quanto a sua empresa movimenta do Estado. Você consegue saber a representatividade. Então, do setor atacadista distribuidor, qual o percentual de funcionários que eu emprego? Né? Poxa, eu emprego 2% da mão de obra do Estado, 3, 5, 10, né? E consigo olhar isso também a nível Brasil. O último painel que a gente traz aqui, olhando de frota, né, eu vou saber a minha participação da frota própria, ok? Então, de empilhadeiras, pesados e carretas, veículos médios, tá? Com a minha participação. De novo, eu consigo olhar o tamanho médio, tá? Quantas
qual o tamanho da minha frota própria, qual que é a média do estado, a média nacional, a representatividade, tá, aquela mesma pegada, e também a pizza, tá, de participação da frota terceirizada, né? Então, daquela minha frota, né, aquilo que eu terceirizo, qual que é a minha participação, quanto está terceirizado ali, de novo, por categoria. Veículos urbanos de carga, pesados e carretas, médios e truncados, eu tenho essa visão. Então, de novo, armazenagem, funcionários e frota. Tudo isso eu consigo enxergar aqui, de novo, me comparando com o mercado. E a análise que eu acho mais legal de todas, tá, pessoal, que é o mapa de oportunidade. Então, agora, o que a gente está entregando com esse último painel aqui, né, com esse quarto painel, o que, que é? A nossa performance como um todo do mercado. Então, aqui a ideia é o seguinte, pode ser que eu não trabalhe dentro de uma região, de um estado, de uma modalidade ou de uma categoria, mas como é que ele está performando, como a categoria está performando, como aquela modalidade está performando. E eu posso combinar como que aquela modalidade está performando naquelas categorias dentro de determinada região. Então, repare que eu estava observando os dados gerais do ranking, agora eu estou olhando somente para a modalidade de atacado generalista com entrega. Empresas que atuam naquela modalidade, como elas estão performando. Ali no painel, na tabela, eu consigo ver o número de empresas por estado, o faturamento que elas reportam e um crescimento. Então, para vocês analisarem daquele recorte o quão relevante é. E como eu falei, você consegue combinar, tá vendo? Olha, eu vi o atacado generalista com entrega, agora eu quero ver das empresas que estão nessa modalidade trabalhando com beleza. Cliquei ali na lateral, ele vai personalizando o dashboard, lembra que tudo é interativo. E eu posso ir brincando e combinando, né? Então, poxa, agora eu quero ver o atacado generalista de autosserviço, especificamente por empresas que atuam no Sudeste. E eu quero enxergar, tá, essas regiões cruzando ali com uma categoria, como, por exemplo, a de medicamentos, né? Então, eu vou cruzando essas informações, eu vou fazendo esses filtros, que basta clicar ali, tá, nos painéis de região, modalidade e setor, e eu vou analisando aquele comportamento. Então, se eu estou pensando, poxa, eu tenho uma operação de distribuição com entrega, quero expandir para o autosserviço, eu tenho uma operação de atacado com entrega, quero abrir o atacado de balcão, né? Poxa, hoje eu estou presente na região sudeste, estou pensando em talvez ir ali para o Paraná, né, em direção ao sul, ou subir um pouquinho, pegar a Bahia ali no Nordeste. Como que esse mercado está lá? Poxa, eu estou avaliando trazer para dentro da minha empresa uma nova categoria. Então, todos esses dados vocês conseguem acompanhar aqui, e medir e cruzar para olhar, como eu falei, oportunidade de mercado. Então, esse é um panorama, tá, um pouquinho do que a gente está entregando nessa edição de 30 anos. Espero que tenham gostado. Em breve vocês vão receber o acesso aí. Muito obrigado a todos. Essa ferramenta do BI, da TAGT, vai facilitar muito a vida de vocês, os respondentes. Eu acho que é uma ferramenta que veio para revolucionar. Pessoal, vamos acessar, porque é uma abrangência muito grande para quem responde o ranking. Agora a gente vai chamar o vídeo institucional da BAD para arrumar aqui o cenário um pouquinho e a gente volta já já com as perguntas do pessoal que nos assiste. Então, vamos lá? Nós somos a ABAD, a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. E trabalhamos pela evolução do canal indireto, conectando a indústria ao varejo independente em todo o Brasil. Nossa missão é incentivar os negócios no setor, fortalecendo os elos da cadeia de abastecimento e, assim, promover uma distribuição mais abrangente e democrática por este país de dimensões continentais, levando desenvolvimento e qualidade de vida a locais que estariam desabastecidos sem o trabalho de nossos associados. Nós encurtamos distâncias e ampliamos oportunidades, pois viabilizamos a logística entre as regiões industrializadas e os 4 cantos do Brasil, atendendo pequeno e médio varejo. Fazemos a diferença porque não deixamos ninguém de fora e estamos em toda parte. São cerca de 3.000 associados presentes em todas as unidades da federação, com a força de mais de 524.000 colaboradores e 120.000 caminhões que abastecem mais de 1 milhão de pontos de venda em todas as cidades do país, movimentando anualmente 364 bilhões de reais em produtos, o que representa mais da metade de todo o mercado merceario nacional. Números impactantes que atestam a dimensão do nosso setor e comprovam que juntos geramos benefícios a todos.
Porque com o canal indireto, todo mundo sai ganhando. A indústria ganha, porque amplia e diversifica seu mercado consumidor. O pequeno e médio varejo, porque incrementa seu portfólio de produtos. O consumidor, porque pode acessar mais itens de forma competitiva. E o mercado como um todo, porque equilibra a cadeia de abastecimento, reduzindo a concentração e dependência de grandes redes. A Abad se orgulha de conectar este mercado há mais de 40 anos, construindo parcerias, potencializando sinergias, compartilhando conhecimento e melhorando a gestão e ambiente de negócios. Sempre com foco na inovação, na eficiência e no desenvolvimento do canal indireto. Essa é a nossa razão de existir. E é assim que seguiremos, somando forças com nossos associados e contribuindo para a expansão do mercado atacadista distribuidor brasileiro. Bom, agora nós estamos todos aqui para responder as perguntas dos jornalistas ou de quem está na sala. A gente vai estar respondendo. Vocês só se identificam e dizem a empresa que trabalha ou qualquer coisa, uma identificação pessoal de vocês. Estou com o Dom, da Nielsen IQ, presidente Leonardo Miguel Severini, professor Nelson Barrizelli, que, aliás, vai ser o primeiro que vai responder a pergunta, mas, antes disso, eu gostaria de agradecer, em nome da Abad, em meu nome, em nome da Revista Distribuição, todos esses anos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado. Eu aprendi muito com o professor e só para contar um pouquinho, há uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, o professor Nelson falou assim para mim: ô Cláudia, vamos dar uma mudada no ranking, vamos organizar. Eu falei: professor do céu, nós vamos organizar tudo isso? Ele falou: vamos. Ele foi na editora e nós organizamos, e é o ranking que nós temos. A gente vai mudando um pouquinho a cada ano, né? Ele vai mudando, ele vai dando sugestão, ele não para não, viu, gente? Então, a primeira pergunta é para ele. Professor, de 30 anos para cá, o senhor viu esse ranking nascer. E agora ele está na maturidade. O que o senhor destacaria desse ranking atual, se a gente for comparar lá atrás, que era até outra moeda, era feito em dólar, olha a história toda. Conta para nós. Bom, eu acho que o fato mais importante é o fato do crescimento que ocorreu ao longo dos anos. Nós começamos o ranking de uma forma ainda muito elementar, né? Tinha que se fazer alguma coisa para mostrar como era o setor atacadista, e aproximadamente 70 informantes nos permitiram que isso fosse possível. Ao longo do tempo foi crescendo, porque o ranking se tornou importante para o setor. Quer dizer, o atacadista percebeu que ele podia comparar a sua performance com a performance dos seus colegas, né? E um ano contra o outro também, né? E, que foi depois. além disso, a questão do crescimento, né? E eu acho que agora, com esse número de atacadistas, o ranking vai alcançando uma maioridade extremamente importante. Pois é. E a gente percebe a cada ano, a gente produz, a gente olha, eu mesmo tenho uma curiosidade muito grande, toda vez que vem o material da Nielsen, aqui eu fico olhando o que aconteceu, o que não sei o que. A gente tem essa curiosidade, eu imagino quem responde, né, professora? Isso é muito interessante. Produzir esse ranking é bastante interessante. Um agradecimento também a vocês, essa parceria também de 3 décadas com a Nielsen IQ, né? Com o senhor e com a Nielsen IQ. Bom, eu tenho uma pergunta, vamos pôr aqui na tela, vamos ver na tela quem é, que é Juliana. Deixa eu ver aqui, peraí. Ela vai aparecer, pessoal? Oi, ela vai aparecer? Olá, pessoal, bom dia. Isso, Juliana, pode falar. Então, eu sou do jornal Diário do Comércio aqui de Belo Horizonte e vimos aí que Minas ocupa o 2º lugar no ranking, né, de faturamento, distanciando um pouco de São Paulo, que tem uma relevância maior, mas em primeiro em relação ao restante do Brasil. Eu queria que vocês respondessem, assim, a que vocês atribuem essa relevância de Minas Gerais.
Você quer que quem responda, Juliano? Professor, o presidente ou a Nilson? Ou o Dom? Eu acho que o Dom pode responder, né, Dom? É isso, pode ser. Uhum. Vamos lá, Juliana. Primeiramente, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que quando a gente analisa esses números e traz uma visão para Minas, é interessante a gente sempre lembrar como é composto também o mercado brasileiro. O mercado brasileiro é um mercado extremamente descentralizado em relação à concentração de varejo, diferente de outros mercados fora do Brasil. Se nós pegarmos, por exemplo, os 3 principais varejistas do Brasil, a gente tem uma soma ali que não chega a 15% de tudo que é movimentado. E nós vemos na região de Minas Gerais, por exemplo, uma descentralização ainda maior, com uma pulverização muito grande, né, de um pequeno varejo, ou seja, é onde o setor que já é relevante, em um cenário da economia em que ela passa a seguir um desenvolvimento, ela ainda se faz mais importante ainda. Né? Então, eu acredito que esse avanço de Minas e essa representatividade do Estado passe sim por uma questão de configuração de varejo da região. Dom, para te ajudar, eu vou chamar o presidente da ADEMIG, o Kelvin, acho que ele vai falar conosco, ele também pode ajudar nessa pergunta. Bom, mas o som, ele entra? Perfeito, estou te ouvindo. Ok. Abre a câmera para a gente, Kelvin. Interessante, a minha câmera está aberta. Ok, vamos dar continuidade. Vamos lá. Pode fazer a sua pergunta, as suas considerações. Deixa eu entender rapidamente aí a pergunta. Eu não estou ouvindo direito. Repete-me, por favor. Não, você queria fazer alguma consideração sobre Minas Gerais? Ou você quer fazer uma pergunta? Ainda não entendi. Não. Eu considero as considerações de Minas Gerais, por destaque. É só que repete a última frase aí que eu falo sobre a pujança do atacado em Minas Gerais, e todo o trabalho que está sendo feito, principalmente para as empresas que participam do segmento, né? Isso é um momento atípico econômico. Nós estamos aí com várias alternativas, principalmente nossos participantes. Eu queria só entender um pouquinho mais o contexto com o professor Varezelli, para a gente complementar aí o trabalho que as empresas de Minas estão fazendo em prol do trabalho, da busca por produtividade, a busca por excelência, mesmo com um quadro não tão aí promissor, não só tributário, mas também de custos, né, com elevada consideração de custo de transporte e tal. Então, esses pontos são muito importantes de destacar. Como todo o território nacional, nós nos deparamos com isso, mas Minas tem destacado um pouco aí com o pessoal dos atacados, colegas nossos, com a criatividade e busca por excelência, principalmente quanto ao custo de distribuição. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o Kelvin, que é um amigo de longa data e hoje presidindo a ADEMIG, uma afiliada da ABAD, que eu também tive a honra de presidir, e o Kelvin pertence à diretoria de um grande grupo, que é o Grupo Martins, grupo de grandes amigos nossos, e são baluartes também aí na atividade atacadista, e está fazendo um belíssimo trabalho na nossa afiliada ADEMIG. Um abração, Kelvin. Eu que agradeço as considerações aí, só como forma geral, esse crescimento que o atacado teve na participação do país, mesmo com toda aí a estrutura, as questões econômicas, o professor Varezelli pode falar. Então eu considero isso aí um feito histórico, esse de todo o atacado nacional, aí até com a presidência do Leonardo, com essa excelência, nós estamos conquistando uma fatia de um mercado muito importante, que é o crescimento do serviço, o crescimento da distribuição, o crescimento da exclusividade, alguma distribuição de produtos. Então, o atacado nacional, o distribuidor nacional, todo o segmento indireto e direto, tem um ano de 22, 23 agora, e principalmente 24, que olhando aos fatores macroeconômicos, nós estamos aí um passo à frente, pela criatividade e pela dedicação ao processo. Obrigada, Kelvin, pela sua participação. Muito obrigada mesmo, viu? Olha só, nós temos uma pergunta da Ângela Belfort, do Movimento Econômico. Ângela. Bom dia a todos. A gente estava querendo saber o seguinte, a gente viu há mais ou menos um mês no site da ABAD uma matéria falando que os pequenos supermercados do Nordeste puxaram o crescimento do atacado. Eu queria saber
como foi isso e que crescimento está provocando esses pequenos supermercados do Nordeste, porque isso foi uma notícia até que surpreendeu a gente aqui na região. Quem pode responder? Bom, eu ajudo na resposta aqui. Em primeiro lugar, o próprio setor atacadista, o canal alimentar indireto, sofreu ao longo do tempo uma adaptação, né, e uma especialização muito grande. Essa adaptação consistiu em especialização e foco, né? A gente começou a representar uma quantidade menor de indústrias com um trabalho mais focado, e o atacado deixou, né, aquela relevância generalista para ser um atacado mais especializado. E uma tecnicidade muito grande também, houve uma sofisticação na sua operação. Isso fez com que aumentasse a confiança do nosso parceiro indústria, porque de fato é quem nós representamos, e também houvesse uma relevância maior na atenção do pequeno varejo para ser atendido justamente por esse ramo que é o nosso setor atacadista, para que a mercadoria chegasse ao seu destino. Então, respondendo basicamente a sua pergunta, houve uma adaptação do setor em termos de especialização e sofisticação na sua própria operação, que gerou uma maior relevância na região Nordeste. Professor, você quer complementar alguma coisa? Porque o pequeno e médio varejo é o cliente do atacadista distribuidor. Como é que o Nordeste se posiciona? Bom, especificamente sobre o Nordeste, nós teríamos que olhar o que ocorreu com esses supermercados, né? Agora, o que se percebe no mercado, em geral, é que, conforme o tempo vai passando, o pequeno varejo e o médio varejo começam a se organizar ou se reorganizar. E isso pode ser um dos fatores que fez com que o atacado crescesse mais no Nordeste, né? Porque está encontrando mais eco por parte do varejista, no sentido de melhorar o seu sortimento, melhorar a loja, atender melhor o cliente e assim por diante. Eu acho que esse é um movimento, na verdade, um movimento nacional, mas que em algumas regiões se mostra mais atuante e mais rápido, né? Claro. A Cida Flose, que é jornalista, também tem uma pergunta. Cida, pode entrar agora. Bom dia a todos, Cida Flose, eu sou editora do Anuário Abade. A minha pergunta vai para o Dom e continuando nessa linha do super pequeno. Na sua apresentação, Dom, você disse que os pequenos apresentaram um crescimento maior. Eu gostaria de saber a que se acredita esse crescimento dos pequenos supermercados. Nós incluímos aí também o chamado varejo de vizinhança. Oi, Cida. Obrigado pela pergunta também. Sim, nós incluímos também aqui o varejo de vizinhança. E esse crescimento se deve, entre outros fatores, primeiro, ao fato do consumidor brasileiro estar visitando cada vez mais canais em busca de complementar a compra dele, né, e ter missões de compras diferentes. Então, ele tem uma missão, como eu trouxe na minha apresentação, muito focada para preço, de buscar sempre preço com uma condição básica, e ele faz isso dentro de uma compra de abastecimento, mas dentro da jornada dele, ele começa a buscar outras opções de compra. E aí o pequeno varejo aparece como uma opção muito grande para uma compra de reposição, não apenas de emergência, mas uma compra de reposição também de itens básicos, dentro do que o professor estava trazendo para a gente, né? Desse formato de loja, começar a oferecer uma experiência de compra diferenciada para esse consumidor, e aí ele começa a olhar o canal de uma forma não só para aquele ponto onde ele parava para fazer compras mais emergenciais, mas dentro de uma rotina de compra em que ele tem os canais que ele percorre como um canal também fiel ali para ele percorrer e fazer uma compra dele, né, para abastecer o lar dele de uma forma mais repositora. Então, na minha visão, passa muito por uma questão do canal passar a olhar de uma forma mais forte para a questão de oferecer uma experiência mais agradável ao consumidor. E quando eu falo de experiência agradável, não estou falando somente de uma questão de experiência na loja, de ter uma loja limpa, de receber bem o consumidor, de saber conhecer o consumidor como nome, né? Que é uma das características que esse formato possibilita, mas também oferecer o que esse consumidor espera em relação ao sortimento de produtos.
Está respondida, Cida? Você quer que... Sim, perfeito. Muito obrigada. Nada. Olha só, Dom, eu vou fazer uma pergunta para você do Tiago Alves, da Zon News. Qual o impacto da tecnologia do comércio digital no resultado do setor? Até porque a gente vê naquela pergunta das expectativas um investimento bastante voltado à digitalização, à informática, à tecnologia. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Não posso. Eu acho que a tecnologia tem tido um papel fundamental, né, no desempenho do setor. Mas essa tecnologia ela ainda fica ali quase que invisível aos olhos dos consumidores, porque é uma tecnologia que vem para otimizar processo, para trazer mais eficiência na operação de loja, né, e para poder proporcionar o melhor atendimento ao consumidor, né. Então, ele é voltado a trazer uma melhor experiência, mas ela ainda é utilizada de uma forma a trazer eficiência ao setor, né. Hoje, a tecnologia vem sendo cada vez mais empregada nessa relação varejo-indústria, mas é importante mencionar que ainda existe um caminho muito grande a ser percorrido. Hoje, menos de 1% dos dados que são utilizados e transacionados no varejo, eles voltam para algum tipo de análise que possa depois virar algum tipo de uma inteligência artificial, por exemplo, né? Então, existe um caminho muito grande, né, para ser percorrido, mas essa tecnologia já vem para otimizar esses processos, trazer eficiência nesses processos e poder proporcionar, mais uma vez, uma experiência mais agradável ao consumidor. De que forma? Entendendo, né, que tipo de oferta a gente vai trabalhar para esse consumidor. A gente vê a tecnologia entrando já não só para eficiência, mas também com programas de CRM para entender como é o segmento dos consumidores, para fazer uma oferta mais customizada em relação aos produtos. Então, ela tem tido um papel fundamental e tem um caminho muito grande ainda de desenvolvimento, né, para o setor varejista. Eu faço aqui uma alusão também à ferramenta, né, da nossa parceria aí, que é a Target, que traz para a gente uma visão muito clara. Isso otimiza estoque, otimiza a ruptura, otimiza abastecimento e, como consequência, acaba barateando o produto na ponta, né? E melhorando a experiência do consumidor justamente no momento da conveniência, que é onde a gente faz de fato a diferença. Aliás, presidente, o Grupo Vila Nova, que tem mais de 90 anos, foi um dos que apostou bastante em tecnologia ao longo dos anos. Acho que você podia dar um depoimento. Hoje a nossa venda digital já corresponde a mais de 15% da nossa venda. Existe uma venda orgânica por trás da venda online e que não é alavancada. E quer dizer que não existe incentivo para que essa venda ocorra. Em alguns casos, sim, existem, é lógico, promoções direcionadas, mas basicamente hoje a nossa ferramenta digital ela é sustentável. Isso é muito importante. É fruto de uma série de apostas, de investimento, de pesquisa e desenvolvimento, que no final a gente acaba se organizando para efeito de fazer com que essa tecnologia venha a nosso favor. Obrigada, presidente. A Thalita Nascimento, da Agência Estado, fazendo uma pergunta. A pesquisa mostra um crescimento maior no faturamento dos distribuidores em relação aos outros modelos de operação. É uma tendência à distribuição? Importante esclarecer a diferença entre a atuação dos atacadistas e dos distribuidores. Professor, pode responder. São duas atividades distintas, realmente. O atacadista é um modelo mais antigo, digamos assim. Quando eu digo antigo, não quer dizer velho. Claro. Simplesmente pelo fato dele estar sendo utilizado há anos, né? E o atacado ele é mais generalista, quer dizer, ele utiliza um número maior de fornecedores, usa produtos ou vende produtos de vários fornecedores, mesmo concorrentes, para poder ajudar a distribuição e o mix de produtos que o pequeno varejo precisa ter na loja para atender bem seus clientes. Sim. O distribuidor é uma outra figura que trabalha como um complemento da indústria em determinados canais de distribuição com um número limitado de itens apenas, ou de marcas apenas. Sim. Pode ser
4 marcas, 5 marcas, às vezes tem equipes separadas que fazem o trabalho estrategicamente dirigido de acordo com aquilo que a indústria pretende para determinados níveis de canais. Então, são 2 atividades diferentes que se complementam, por assim dizer. Sim. O atacadista distribuidor mais tradicional, ele oferece um mix de produtos para que o varejista possa atender qualquer tipo de cliente. Enquanto que os distribuidores, eles têm um mix de produtos limitado àqueles contratos que eles têm com a indústria, porém eles fazem um trabalho adicional àquilo que o atacadista distribuidor faz. Geralmente eles fazem merchandising, eles olham a colocação dos produtos na gôndola, eles fazem promoções e assim por diante. Sim, o distribuidor também ele trabalha como um braço da indústria, ele tenta levar mais rapidamente, ele faz esse serviço com bastante especialização, é isso que a gente percebe. São canais especializados, são 2 canais especializados que convivem perfeitamente no mercado. Sim, a gente viu isso mesmo, houve um aumento de distribuidores mesmo no ranking. Né? Isso é muito importante, isso configura um momento novo que a gente está vivendo e uma cara nova também da entidade. Né? O setor está passando por uma transformação onde se especializa cada vez mais em alguns parceiros, se especializa em categorias, né? Aquela pessoa que é boa naquela categoria, geralmente, ela pode não ser tão boa na outra categoria. Existe a complementariedade do abastecimento, sim, né? Não com perda de relevância, mas com papéis distintos. O atacado generalista, na sua essência, que tem aquele abastecimento pleno, hoje é um canal importante também, mas cada um da sua forma, cada um com a sua devida importância. E esse é o momento de transição que a gente está de frente aqui, e é da forma como a ABAD faz, para estar trazendo esse ecossistema, tanto do abastecedor quanto do distribuidor, para que a gente tenha melhores soluções e se comunique e passe a mensagem correta aí do nosso parceiro, que é a indústria. É a evolução, né, presidente? É isso que a gente evolução e adaptação. A gente tem que se adaptar. A gente vive num mundo, né, de transformação, e a gente tem que se adaptar a ela. E está aí, né, os canais digitais, a inteligência artificial. O tema deste ano da convenção é justamente a inteligência artificial. Temos tanta novidade nessa convenção, vocês não perdem por esperar. E a casa vai estar cheia, né? Já não tem quase vaga no hotel. Por isso, corram atrás da sua vaga aí e do seu momento de participação na nossa convenção. Agora eu tenho mais uma pergunta da Ariane Guerreiro, da revista Anamaco. Ela gostaria de saber se há uma percepção do setor atacadista mais direcionado para o material de construção. O presidente pode responder. Claro, claro. O setor se especializou, existem categorias que são vendidas no varejo, tanto alimentar quanto o outro varejo, que é justamente o varejo de materiais de construção. E a gente tem grandes respondentes aí, relevantes, a exemplo Tambasa, que é mineiro como nós do Vila Nova também, e que tem um trabalho de profunda relevância no Brasil todo em termos de distribuição de materiais de construção. Essencialmente, a ABAD sempre representou esses associados, no caso a Tambasa, e outros também que a gente encontra pelo Brasil afora, que são respondentes também do ranking, mas basicamente o que a gente pode proporcionar é justamente conhecimento, treinamento e ferramentas de apoio para que cada um possa adotar dentro do seu negócio uma implementação que faça com que seu produto seja melhor percebido e seus preços sejam melhores também. Obrigada, presidente. Agora eu vou chamar o Alexandre, da nossa filiada do Maranhão. Aí, nós não temos ainda o link? Bom, então eu gostaria de fazer só um detalhe aqui. Material de construção aumentou este ano dos respondentes. A gente percebeu isso e a jornalista da Anamaco pode ver no ranking que a gente tem bastante empresa aqui. Aliás, a Anamaco é um grande parceiro na UNEX, né? A UNEX é formada por 8 entidades.
A Anamaco é um parceiro forte. Quero mandar um abraço aqui para o nosso novo presidente, o Tucunduva, que está assumindo a Anamaco e já tem uma relevância muito grande, não só na UNEX, como também na Frente Parlamentar do Comércio e Serviços. Obrigada, presidente. Já temos o link? Vamos esperar mais um pouquinho. Eduardo. Desculpa, Eduardo. Bom dia. Bom dia. Pode falar, Eduardo. Na verdade, assim, eu queria só pontuar aí, né, parabenizar toda a ABAD, toda a organização aí no ranking, né, a gente viu números muito positivos esse ano, né, o aumento do distribuidor, como o presidente Severino reforçou agora, isso aí é muito interessante para toda a cadeia, né. O serviço de distribuidor é quase um serviço social que a gente faz no mercado, né, a gente leva nossos produtos dos lugares mais distantes, principalmente tratando-se aqui do Maranhão, né, um estado não é tão grande quanto a Bahia, mas é um estado geograficamente grande, né? Os municípios são muito dispersos, a gente realmente desbrava o interior do Maranhão aí, levando os produtos de bem consumo aos mais distantes municípios do nosso estado. Queria parabenizar também pela ferramenta, né, do BI que foi implantada esse ano, e isso vai nos ajudar muito, todos os associados, a tomarem as melhores decisões do nosso negócio. Então, eu queria somente pontuar mesmo e parabenizar toda a organização. E estarei presente aí na convenção do mês que vem com todos vocês aí para somar. Eu quero aproveitar a tua presença, viu, Eduardo, e destacar o trabalho que você tem feito aí junto ao estado do Maranhão, tá? Digno de mérito, você está sendo reconhecido no Brasil todo, assim como você tem outros estados também que estão fazendo um belíssimo trabalho. Eu aproveito o momento aqui para, em teu nome, parabenizar todos os outros aí que estão se destacando também aí na liderança das entidades pelos estados. Parabéns, Eduardo. Agradeço, presidente, e gostaria também de enfatizar que isso só é possível porque tem uma diretoria bem robusta, com empresários bem capacitados, que somam comigo aqui na frente da Associação Maranhense de Distribuidores e Atacadistas, para a gente buscar por melhorias na nossa categoria. Muito obrigado. Obrigada a você pela sua participação. Obrigada mais uma vez. Pessoal, a gente já está... Nós estamos caminhando para o final. Temos mais... Quero chamar o Luciano Almeida, que vai nos contar como é que está o setor no Mato Grosso. Consegue o link? Olá, bom dia. Bom dia. Estão ouvindo? Bom dia, sim. Tudo bem? Bom dia, presidente, bom dia a todos. Eu primeiro parabenizar, eu achei excelente aí a nova plataforma, só que eu tenho uma pergunta, porque nós temos alguns associados que são respondentes aí, que não responderam há alguns anos, de medo, como nós no Mato Grosso somos mais fracos, estado mais complicado, de medo de, vamos dizer na gíria popular, de furar o olho, entendeu? Principalmente no ramo de iogurte, neste ramo. Aí eu queria saber o seguinte, com essa plataforma nova, tem meio que uma escancarada nisso, entendeu? Será que é bom em outro estado? Vamos ver quanto que vem no meu ramo. Você acha que isso não vai assustar um pouco os respondentes para não responderem? Não sei se eu fui claro na pergunta. Luciano, em primeiro lugar, eu quero te mandar um abraço. Te vi ontem lá na APAS, tiramos foto, postamos, foi muito legal, viu? Luciano é um grande amigo que está fazendo um belíssimo trabalho também lá no Mato Grosso. Mas, Luciano, eu vou dar um testemunho de quem mora e trabalha na região mais concorrida do Brasil, que é São Paulo. O jogo é vivo, Luciano. Quanto mais você se expor, mais relevância você vai ter para o seu parceiro. Existem consequências de fato, mas é como num jogo, né? Você está na competição e você tem que se destacar em detrimento aos outros. Então eu vejo como a participação no ranking muito positiva, apesar de que há algumas consequências também. Mas o quanto você estiver participando e se dedicando, mais você vai estar aprendendo e passando essa mensagem positiva, principalmente para a tua equipe, né? A tua equipe está lá, está vibrando contigo, está mostrando o teu crescimento, está mostrando o crescimento também para o teu parceiro. Eu vejo como muito importante a participação no ranking, viu, Luciano? Não, também. Obrigado aí. Parabéns. Obrigada a sua participação, bom dia para você. Olha só, nós estamos com o presidente da DAC, o Alexandre Segalas. Alexandre, você está nos ouvindo? Bom dia a todos, estou ouvindo perfeitamente. Bom dia. Alexandre, eu gostaria que você aproveitasse agora que a gente está aqui ao vivo e nos falasse um pouco da situação do Sul. Você está na Santa Catarina, mas como é que... Dá um panorama para nós, por favor. Bom, aqui no Sul, particularmente falando de Santa Catarina, a distribuição, na sua essência, ela é um sinônimo, é muito trabalho,
A gente costuma dizer aqui que não é 24 horas, é hora a hora, as 24 horas do dia. Então, eu acho que muito do nosso segmento está crescendo a nível Brasil, é porque nós não temos outra alternativa que não seja trabalhar de hora em hora para cumprir o dia. Isso se faz presente aqui em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Infelizmente agora, como o Leonardo falou, o Rio Grande do Sul está com essa catástrofe lá de dimensões gigantes, sem precedentes, e que vai precisar de muito do nosso apoio aí nos próximos meses, quem sabe ano, mas de forma geral nós temos tido sucesso como distribuidores, como atacadistas, e eu acho que é pelo trabalho contínuo, pela inovação. Nós ainda estamos engatinhando, vamos dizer assim, na venda online, então é uma coisa que em breve vai se tornar uma realidade pujante no nosso negócio aqui. Quando o Leonardo fala que já tem 15% da venda vinda para o online, isso com certeza motiva a todos que estão assistindo, porque é um número muito bom já. Eu até já tenho curiosidade de falar com ele como é que ele já conseguiu os 15 aí. Nós estamos engatinhando nisso. Mas, de forma geral, eu acho que o mérito do esforço contínuo de toda a turma aí da distribuição, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E queria salientar aqui, se cabe, fugindo um pouco do tema, que trabalhar todos nós sabemos. A gente vai evoluindo diferente da intempérie aí. O que a gente tem que estar sempre muito alinhado, e eu tenho acompanhado o trabalho da ABAD, do Leonardo, o Emerson já vinha fazendo também esse papel, junto aos órgãos públicos, para que a gente não tenha nenhum entrave, a gente não tenha nenhum deságio que nos tire do jogo. Isso não acontecendo, eu tenho certeza que o canal de distribuição atacadista vai seguir evoluindo e fazendo com que a população, que as regiões todas evoluam, porque é nós que somos os primeiros a chegar nas pontas que estão começando o desenvolvimento. Nós propiciamos isso. Prova é o material de construção, que foi falado há pouco aí, falando com o Victor da Desbracon, que é aqui de Santa Catarina. Ele em 2 minutos, nem isso, ele me passou 15 distribuidores que são concorrentes deles, mas que são parceiros, num raio de 100 quilômetros. Imagina isso, Brasil afora, o que esse pessoal tem a ajudar para o nosso setor. Então, eu estou muito feliz em participar e podem contar com Santa Catarina, contar com o Sul aqui, a gente é muito unido e parabéns a todos aí. Muito obrigado. Eu quero, viu, Cláudia, aproveitar e parabenizar o Segalas. A gente brinca, né, que o que a mão esquerda faz, ela não conta para a direita, mas o amigo pode contar tudo, viu, Alexandre? Então você me dá licença aqui de ressaltar o trabalho que você está fazendo em prol do Rio Grande do Sul também. Você está liderando o movimento, não só você, como o Kiko também. Eu faço aqui uma menção a justamente tudo que nós falamos no começo do ranking aí também. E eu presto minha solidariedade aqui a 2 amigos do setor. Um deles é o Rafael Spader, né, que teve uma perda muito grande aí com as enchentes. Ele é o líder da região sul e é um menino muito trabalhador que sempre esteve conosco aqui nos auxiliando, estando junto em todos os projetos e trabalhos. E o Daniel também da Himalaia, que é um grande amigo de muito tempo também, que está sofrendo muitos prejuízos aí. Um grande abraço para os dois. E Segalas, parabéns pela liderança que você está exercendo nessa ajuda, e eu tenho certeza que Deus vai te dar em dobro isso aí que você está fazendo. Um abração. Obrigado, Obrigada. um abraço a todos. Obrigada, Segalas. Bom, eu acho que, falando de Rio Grande do Sul, né, presidente, como o setor não parou durante a pandemia, ele também não vai parar agora e vai ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal que trabalha com o canal indireto, que teve muita perda também e vai precisar de ajuda. Com certeza, isso tudo foi eu acho que mencionado todos- aqui no começo. Eu não quero fazer uma injustiça com o Segalas, tá? Eu queria também elogiar o trabalho que ele está fazendo na DAC, tá? Lá em Santa Catarina. ele é presidente Na da DAC. afiliada tem feito um belíssimo trabalho também. E como empresário, né? Que a empresa dele está um foguete. Está crescendo muito. Parabéns, viu, Segalas? Tomara que você continue nesse ritmo aí também. Obrigada. Obrigado, Bom, pessoal, Leonardo. pessoal, nós vamos encaminhar
para o final. A gente até extrapolou o tempo. Eu agradeço ao seu Enoque também, que já está conosco. Acho que a câmera não está aberta, mas ele está conosco. O Sandoval da DASP. Obrigada, pessoal. Olha lá o Sandoval. Eu agradeço os jornalistas também que estiveram aqui com a gente. Pessoal todo que nos assistiu. E esse link de toda a apresentação do ranking vai ficar disponível. Vai estar disponível no link da BAD. Vocês podem assistir. Quem não assistiu, vai assistir. Pode assistir de novo. E olha aí, revista de distribuição, QR Code, para vocês baixarem. Está tudo certinho. Agradeço ao Dom. Quer fazer alguma consideração, Dom? Não, acho que agradecimentos finais. Acho que para a gente é muito importante participar de um movimento tão importante como esse para o setor. E ansioso já pelos resultados de 2024. Ótimo. Professor Nelson? Eu agradeço a gentileza do convite, desde que o ranking começou até hoje, e podem contar com aquilo que eu puder fazer para que as coisas caminhem da maneira adequada. Aliás, eu conto com os dois. E, presidente, as suas considerações. Cláudia, você também, parabéns pela condução, viu? Pela tua energia também em dirigir uma revista que é tão importante para o nosso setor, que é a revista Distribuição, que nós estamos agora na edição do ranking, estamos lançando aqui essa edição do ranking, né? Esse trabalho teu é muito bem visto e muito bem lembrado. Parabéns. Parabéns ao professor que está sempre conosco há 30 anos aí e se dedica, né? Se dedica a entender o nosso setor, a passar uma mensagem positiva também. Muito obrigado, viu, professor? O nosso apreço aqui em nome do setor que hoje eu estou representando. E ao Dom também, que é um menino que chegou aqui para fazer a diferença na INIQ, apresentou uma série de estudos e desdobramentos, aquele desdobramento por tipo de negócio, supermercado grande, supermercado pequeno, trade, aquilo vai influenciar muito o nosso desenvolvimento e a nossa estratégia no sentido do que a gente vai canalizar os nossos investimentos. Obrigado, Dom. Um abraço para o Alfredo e toda a equipe da Nielsen. Eu tenho certeza aí que essa parceria nossa foi e continuará sendo muito proveitosa e muito longeva. Isso mesmo. Obrigada, presidente, mais uma vez, pelo apoio, carinho do pessoal da BAD, todo mundo, em nome do seu. Você sabe que eu sou muito grata, eu sou muito orgulhosa do que eu faço e gosto de passar isso e faço muita questão. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Cláudia. E no agradecimento final, a gente não pode deixar de falar da Diageo, que esteve conosco nessa apresentação dos 30 anos do ranking. Obrigada, pessoal da Diageo, mais uma vez, e também pessoal que está na revista, nos prestigiando nessa revista que tem 210 páginas, que vocês já podem ver ou vão receber em casa logo, logo. Obrigada e até o ano que vem. Aliás, até o ano que vem não, até a convenção daqui 30 dias, pessoal. 17 e 18 de junho, em Atibaia, no Hotel Bourbon. Até lá, gente. Um bom dia a todos.